A abertura de micro e pequenas empresas bateu recorde no primeiro trimestre de 2023. No início deste ano, foram criados 214.400 empreendimentos desses portes, número 9,2% superior ao resultado do ano passado e 60,8% maior do que em 2019. Além disso, as MPS, que faturam entre 81 mil e 4,8 milhões por ano, aumentaram a participação na quantidade total dos pequenos negócios, que englobam, além dessas faixas, os microempreendedores individuais. No recorte por setor, os serviços tiveram um maior número, com 57,7% das empresas abertas, seguidos pelo comércio e indústria. Por local, o estado de São Paulo saiu na frente, com 28,7% dos empreendimentos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Bom, e para analisar esses números e também os reflexos na economia, eu convido André Spínola, analista do Sebrae Nacional, que está com a gente toda semana. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem e você? Tudo bem. Vamos lá para a leitura desses números no geral, né? Um aumento, o que é bom, né? E a que a gente pode atribuir? Então, a gente ainda tem algum reflexo da retomada da atividade econômica pela pandemia. A gente tem, eu vou juntar aqui o que eu falei 2 semanas atrás aqui no jornal sobre a nossa pesquisa global de empreendedorismo, que mostrou tanto que o Brasil está com a cultura empreendedora enraizada na população. Então, a gente tem uma população que gosta e cada vez mais quer empreender. A gente tem mais de 50 milhões, a pesquisa de 2022. Naquele momento, a gente tinha mais de 50 milhões de pessoas que estavam estudando com a intenção de empreender. Então, a gente tem visto isso, a economia está razoavelmente se aquecendo, um pouco mais pós-pandemia, está num ritmo que está caindo um pouco, mas a gente ainda tem um aquecimento, uma retomada pós-pandemia. Isso tudo desemboca naturalmente nos negócios. Vamos lembrar que o Brasil tem uma geração Z também muito potente, o pessoal que nasceu ali no fim dos anos 90, que quer empreender, que quer um propósito. E a gente tem também muita gente que acaba abrindo um negócio por necessidade, que acaba construindo na família um anseio de que aquele negócio seja tocado por outras pessoas. Então, um conjunto de fatores que explica essa condição aí de microempresas e empresas de pequeno porte. Lembrando que as microempresas e empresas de pequeno porte são mais empregadoras do que o MEI. É natural, né? Então, ainda tem o reflexo de emprego que a gente vê em outras pesquisas também, que a pequena empresa está sendo responsável por 80% dos empregos criados no país nos últimos meses. Que bom, né? Para o MEI só pode um empregado, um funcionário por enquanto, né? Até essa discussão no Senado. Agora tem um dado interessante aqui, né, André, também, que diminuiu o número de formalização para o MEI neste trimestre, né? Mas é porque explodiu muito no outro? O que é que a gente pode explicar também esse número de formalização um pouco menor de MEI? É uma redução, na verdade é uma desaceleração, né? É um pouco uma desaceleração pontual, ela acontece em alguns momentos. A gente lembra que a gente sai do primeiro trimestre, né? A gente tem aquele desaquecimento natural do mercado de trabalho, pós-festa de fim de ano, pós-Natal, pós o mês de janeiro, que ainda é um mês que ainda tem um resquício de aquecimento. Então, é natural que esse número decaia em relação aos meses anteriores. Certo, nada preocupante. Tem um dado interessante também, eu puxo aqui pela pesquisa, que fala na melhoria da qualidade do empreendedorismo, que é bom também, né? Isso é uma crescente, o Brasil precisa avançar mais, mas é uma crescente. A gente viu na pesquisa de monitoramento do empreendedorismo global que depois a pandemia inverteu a curva das pessoas que abrem uma empresa por necessidade em relação à oportunidade. Então, a gente está retomando esse cenário. Assim, é mais lento, é mais gradativo. O Brasil, ele infelizmente retornou a níveis do início dos anos 2000, 2010. Então, ele está retomando gradativamente as pessoas que abrem um negócio por oportunidade, que é uma pessoa que planeja um pouco mais, que se estrutura melhor, que pesquisa melhor, que estuda mais para abrir o seu negócio, e aí ela consegue aumentar as taxas de sucesso dela, de retorno dela. Então, é uma retomada pós-pandemia também, Sebastião. Leitura, né? São Paulo, Minas e Rio, né? Claro, apareceram aí na ponta como maiores números, mas foi no país inteiro essa melhora, né? Sim. Pelas médias que a gente tem do que representam esses estados, eles sempre estão nas 3 primeiras em números,
Quando a gente vê indicadores nominais, né, eles estão sempre nos primeiros lugares, é natural. Mas esse reflexo é no Brasil inteiro e de uma forma bastante uniforme. Bom, André, para a gente quase concluindo aqui, na hora de abrir uma empresa, né, se a gente está com essa possibilidade, essa expectativa de cada vez melhor, de mais empresários abrindo, se formalizando, qual é o grande cuidado que você sugeriria, a gente, para dar uma orientação aqui, e que impacto tem ou que benefício tem a tecnologia nesse processo? Quanto melhor ele se preparar, né, Sebastião? Assim, abrir uma empresa significa investir um dinheiro, significa investir o seu tempo, muitas vezes investir o tempo de mais pessoas, família, familiares, pessoas do seu círculo de convivência. Então, assim, é uma coisa muito importante, muito impactante para a vida de 99% das pessoas que abrem uma empresa. Então, quanto melhor ela se preparar, mais chance de sucesso ela vai ter. Então, se ela vai precisar de dinheiro, qual que é o modelo de negócio dela, qual que é o mercado dela, se ela gosta daquilo que ela vai fazer, é importante que ela goste. Ela precisa gostar para ela ter mais resiliência, né? Então, a pessoa tem que estudar, ela tem que se estruturar, estudar como ser empresário, estudar o mercado, estudar o que vem por aí, tentar se conectar com tendências e com um futuro de curto prazo, no mínimo. E aí a tecnologia ajuda nisso tudo, né? Hoje a pessoa pode fazer isso tudo sem sair de casa, ela pode fazer capacitações, acesso ao Sebrae, plano de negócio, faz o Canvas, que é um plano de negócio mais simplificado, mais objetivo, visual, que ela já vai conseguir ver o seu negócio como um todo. Ela pode fazer o próprio plano de negócio em si, ela pode prospectar linhas de crédito, ela pode prospectar ela pode se conectar com outras pessoas em comunidades que tem o mesmo tema, ela pode se conectar com pessoas que fornecem conteúdo e dão insights sobre aquele setor que ela vai começar o negócio dela, enfim. Então a tecnologia abrevia esse tempo, abrevia essa curva de aprendizado, barateia, às vezes, muitas vezes até gratuito o que ela vai fazer, e dá muito mais condições para ela ganhar uma potência nesse processo de preparação para abrir uma empresa. Tá certo. O André Spínola, analista do Sebrae Nacional, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu até ia explorar um pouco mais com você, mas nosso tempo estourou. Queria saber da sua impressão sobre a semana do MEI semana passada, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Obrigado por hoje, André. Um abraço forte. Obrigado, um abraço. Até mais.